amigos, tudo bem? É uma honra ter a sua atenção. Será que existiam pelo menos 10 justos em Sodoma e mesmo assim Deus decidiu destruir aquela cidade? Por que será que Ló precisou ser arrancado de Sodoma para ser salvo? O que será que acontece quando Deus manda a gente fugir e a gente olha para trás? Seja muito bem-vindo ao canal Cristabilidade, onde exploramos a Bíblia juntos, capítulo por capítulo, de uma maneira divertida e transparente. É tipo um react bíblico. Eu me chamo Christopher e hoje é dia de tiro, porrada e bomba. O caos foi instaurado. Se você estivesse no meio do furacão, no meio do caos, o que você decidiria? Com certeza, eu tenho certeza que você faria uso do seu livre-arbítrio para deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e no final compartilhar para quem você acha que é interessante também saber disso. Caso você queira somente me ouvir, também estou no Spotify. Olha a Atena desce da escada. E se quiser me seguir nas minhas redes sociais, estão aí na descrição embaixo. Beleza? Desde já, grato. Vamos começar? Então já foram 18 capítulos de Gênesis e nesse vídeo estamos no capítulo 19, que começa mais ou menos assim. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se rosto em terra e disse: "Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e, pela manhã, seguir caminho." "Não, passaremos a noite na praça", responderam. Então imagina a cena. Lembra que no capítulo anterior, os anjos foram até Sodoma e Gomorra. Eles chegaram em Sodoma, Ló estava em Sodoma. E aí Ló estava lá sentado à porta da cidade, viu eles à distância, saiu correndo para poder recebê-los. Chegando lá, ele se prostrou e convidou eles para ir para a casa dele, de Ló. Só que os anjos não queriam ir para a casa de Ló. Mas, continuando, ele insistiu tanto com eles que, finalmente, o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento. E eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Todos os homens chamaram Ló e lhe disseram: "Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles." Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: "Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto." Tá, pausa. Essa passagem aqui é muito estranha. Porque Ló recebe os anjos, nada indica aqui que ele sabia que os anjos eram anjos, então eram apenas forasteiros, estrangeiros, que chegaram lá e Ló estava recebendo. Talvez ele sabia, talvez não, aqui não deixou claro. E aí Ló, olha só, Ló ele oferece as filhas dele para não permitir que os homens da cidade de Sodoma lá, que todos os homens da cidade de Sodoma façam alguma coisa com os homens que ele estava recebendo. Eu dei uma pesquisada aqui e olha o que eu encontrei. Ló oferece suas filhas, em Gênesis 19, para proteger os visitantes, devido à cultura do Antigo Oriente, que impunha um dever sagrado de hospitalidade e proteção aos hóspedes, superior à segurança da própria família. Faz sentido, não faz sentido? A gente sabe que biblicamente, a mulher, na Bíblia, os cristãos, toda a visão religiosa cristã, tudo que vem de Jesus, coloca uma valorização correta, uma valorização que a mulher merece. Porém, em nossa sociedade, tanto aqui já acontece algumas coisas estranhas, também com as mulheres, por elas serem mais frágeis, mas sabemos que em culturas lá daquela região, a mulher não é tratada da forma como ela é tratada aqui, nem perto. E pela pesquisa que eu fiz aqui, diz que esse dever de receber uma pessoa na sua casa não era só um dever social ou moral, ou então um dever político, sabe? Um dever de sociedade, era um dever sagrado. E o que é interessante é que no Novo Testamento, Ló é chamado de justo, não por essa ação em si, mas justamente pela sua confiança geral em Deus. Então, Ló via-se como responsável por seus hóspedes e tentou em desespero
aplacar aquela turbulência ali dos sodomitas. Então Ló preferiu sacrificar suas filhas a ter que quebrar essa norma religiosa. Continuando, saia da frente! Gritaram e disseram, este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz? Estavam falando sobre Ló agora, hein? Este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Deus o livre. Então, empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Lembra que Ló estava bem assim, ó? Estava bem assim, atrás aqui. Empurraram Ló e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os dois visitantes, os anjos, agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois, feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, todos os homens, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os dois homens perguntaram a Ló, você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui. Nem deixou ele responder. Talvez Ló fez assim, ó. Sim. Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Aqui, agora, de certo, Ló soube que eles eram divinos, porque eles feriram de cegueira os homens que estavam lá fora, e agora eles falaram, ó, o Senhor nos enviou para destruir essa cidade. Então Ló foi falar com seus genros. Genros são os maridos das filhas, duas filhas lá, né? Os quais iam casar-se com suas filhas, os noivos então, né? E lhes disse, saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que estavam brincando. Eles pensaram que ele estava brincando. Quem é que brinca com isso aqui? Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló. Caramba, ao raiar do dia. Lembra que eles chegaram à noite? Bom, vamos ver aqui. Eles chegaram à noite. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. E aí ele foi preparar a refeição, foi assar o pão. Aí eles comeram, ainda não tinham ido deitar-se. Vamos colocar o quê? 10 da noite, 9... Não, eles dormiam mais cedo, né? 9 da noite, 8 da noite, não foram se deitar. E aí apareceu todos os homens. Então estava anoitecendo, 6 horas da noite. E aí foi o tempo de mandarem um WhatsApp para todos os homens lá. E falou, vamos juntar todo mundo na casa de Ló. Chegou uns estrangeiros aí. E aí foi só o tempo dessa galera se reunir. No final da noite, aconteceu toda essa situação aqui. E aí, Ló foi falar com os genros e passou pelo que parece a madrugada toda nessa confusão com os anjos falando, ó, a gente vai destruir tudo. E Ló, meu Deus, e agora? O que eu faço da minha vida? Por quê? Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo, depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, Ló não queria sair de jeito nenhum. Os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Olha só, se os genros já tivessem casado, eles teriam sido salvos também, porque os anjos decidiram tirar só a família de Ló, ou seja, sua mulher e suas duas filhas. Tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse, não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu a ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso, a cidade foi chamada Zoar. Zoar significa pequena. Loucura, né? Os anjos pediram
para Ló fugir para as montanhas ou ele seria morto. Aí Ló fala, não, se eu fugir para as montanhas, eu vou ser morto. Eu não entendi. Mas ele deu uma opção aqui, ó, eu vou para uma cidade pequena aqui próximo. Tudo bem eu ir para lá? Deixa eu ir para lá. Ele pediu, isso é bem legal, isso mostra o coração de Ló aqui, né? Ele pediu, deixa eu ir para lá. E aí os anjos falaram, tá bem, eu vou atender o teu pedido, não vou destruir essa cidade para a qual você fala. E aí quando você chegar lá, você me liga e aí eu começo a minha ação aqui. Então, quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Tava de manhã, hein? Então o Senhor, o próprio Senhor, olha que legal, deu uma ênfase aqui. A Bíblia, quando dá ênfase, a gente tem que ficar assim, ó, de orelha em pé. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície. Calma aí, que aqui não tem vírgula. Então ele fala assim, ó. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície. Dessa forma, né? Assim ele destruiu. Com fogo e enxofre. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás, essa história você conhece, e se transformou no quê? Uma coluna de sal. Que loucura! Que loucura! Ló fugindo da cidade com 2 filhas, com a mulher falando, não quero fugir, não quero fugir. E ele falou, não olha para trás. Ela olhou e virou uma estátua de sal. Uma estátua, você consegue imaginar uma pessoa virando uma estátua de sal? Teve uma vez que eu assisti, eu acho que foi um desenho, que aí Ló tava indo à frente, segurando ela assim, ó, imagina a cena aí, segurando ela assim, e aí tem uma hora que ela para, e aí ele fica assim meio assustado, ele fala, não! E aí ele volta assim, ó, de costa, para poder ele ver o que aconteceu, porque ele também não podia virar para trás, né? Ele volta de costa até ele conseguir aqui passar por ela, aí ele olha para ela e vê o que aconteceu, chora e tudo mais, e aí continua a viagem. Continuando, na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, naquele bate-papo, lembra do capítulo passado? E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Tô só numa dúvida aqui sobre o tempo disso aqui, porque ao raiar do dia, os anjos estavam insistindo com Ló para ele sair e tudo mais. E aí depois eles têm aquele bate-papo de Ló ir para algum lugar próximo. E aí aconteceu muita coisa durante a madrugada até Ló sair dali. E será que ele demorou um dia para chegar a Zoar? Porque na manhã seguinte, entende? 2 dias depois ali, Abraão se levantou e voltou ao lugar. Ou então será que nesse mesmo dia que o sol raiou, foi o tempo que... Bom, Ló fala que ele podia chegar lá correndo, né? Então acredito que ele saiu correndo e ainda era de manhã, e aí ele está citando essa mesma manhã, que é a manhã seguinte de Abraão, né? Voltando para a história de Abraão agora. Então Abraão olhou, viu o lugar onde era Sodoma e Gomorra e toda a planície, aí ele viu uma fumaça igual de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe, que destruiu as cidades onde Ló vivia. Lembra qual foi a última negociação de Abraão com o Senhor? Ele falou assim, ó, se apenas 10 forem encontrados, aí o Senhor não destrói a cidade não. E aí o Senhor fala, por amor aos 10, eu não destruirei. Ló, a esposa e as 2 filhas são só 4, não deu nem 10 justos naquela cidade, e por isso Deus destruiu aquelas cidades que estavam totalmente perversas. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Por que será que ele tinha medo de permanecer nessa cidade? Aí ele saiu de Zoar e foi para as montanhas. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem, nosso pai já está velho, e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai, e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova, ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem de nosso pai. Então, outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele.
e ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Moabe assemelha-se à expressão hebraica que significa do pai. Este é o pai dos moabitas de hoje. Então, detalhe, tá? Quando a Bíblia fala de hoje, é de hoje, de quando o autor estava escrevendo isso aqui. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Ami. Ben-Ami significa filho do meu povo. E este é o pai dos amonitas de hoje. Tá? Impossível a gente passar por essa parte também sem conversar sobre o que acabou de acontecer aqui. Já aconteceu isso em outros capítulos que a gente conversou, mas caso você caiu aqui de paraquedas, tem momentos em que a Bíblia narra alguns fatos e logo em seguida ela não fala sobre uma condenação direta do que aconteceu. Às vezes a Bíblia não fala com todas as palavras que aquilo é pecado ou não, porque a Bíblia tende a ser narrada de uma forma, às vezes, em alguma história, imparcial, sabe? Então aqui, ela simplesmente narrou o fato. Em nenhum momento disse que houve aprovação, em nenhum momento as filhas conversaram para consultar a Deus ou algo assim, narra um fato que aconteceu. Agora vamos pegar todo o contexto bíblico, tudo que é a doutrina cristã, e vamos analisar essa situação. Diante de Deus, sabemos que essa situação é pecado, então o que elas fizeram foi sim muito errado. Nada aprovado biblicamente por Deus pela Bíblia. E lembra da história de Isaac e de Ismael? Os povos que vieram de Ismael, que surgiram por causa da falta de fé de Sara e de Abraão também, porque Abraão teve que ter relações com a concubina, a serva. Abraão teve que ter relações com a serva, porque estavam com medo já. Não, Abraão vai ter o filho que vai ser o filho da promessa e tudo mais, mas a Sara é velha, então faz o seguinte, possui aqui a minha serva, que aí vai ser o meu filho. Não é a mesma coisa, era para ter confiado em Deus e feito da forma como ele falou. Ia vir um filho de Abraão e de Sara, mas aí a Sara tentou dar um jeitinho ali. Aqui é a mesma coisa. As duas, provavelmente influenciadas pela imoralidade de Sodoma, elas conversaram entre si e decidiram fazer isso. E olha só, delas vieram Moabe e Ben-Ami, os moabitas e os amonitas, que frequentemente são citados como povos que entram em combate com Israel. Ou seja, talvez se não fosse esse ato delas aqui, se não fosse isso aqui acontecendo, Israel teria menos inimigos aqui, porque foram consequências de pecado que surgiram esses povos aqui. Então o que a gente vê aqui é que as filhas de Ló agiram de uma forma desesperada e sim imoral, mostrando falta de fé e falta de dependência de Deus, de ter consultado a Deus. Mais uma vez, uma lição de que tudo o que fizermos temos que consultar a Deus, porque quando a gente faz nossa cabeça, vai dar errado, vai dar errado. Nosso coração é inclinado, nosso coração é enganoso, inclinado sempre e totalmente para o mal, que é o que a gente vê lá na história de Noé. Isso aqui foi por isso que o Senhor fez toda aquela história do dilúvio, porque o nosso coração é sempre inclinado totalmente para o mal. E assim termina o capítulo de hoje. E aí, será que depois de tudo o que Ló viveu, essa experiência levemente traumática, depois de tudo que Ló viveu, será que ele aprendeu a lição? E Abraão, depois de interceder ali com Deus e ver o juízo daquela cidade, será que isso mudou de alguma forma o pensamento dele? Será que isso abalou a sua fé? Veremos! Se você gostou do vídeo, por favor, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Lembrando que as minhas redes sociais estão aí embaixo na descrição. A pergunta de hoje para você responder aí nos comentários, ela é profunda. Olha só, o que você tem que deixar para trás sem nem mesmo olhar? Compartilha aqui embaixo que eu leio todos os comentários. Agradeço muito pela sua atenção e nos vemos no próximo capítulo, onde vamos voltar para a história de Abraão. Lembrando que ele ainda tem uma missão, que é chegar lá na Terra Prometida, a terra que Deus prometeu para ele. Então, te vejo quando der e sair um vídeo novo aqui. Se tudo der certo, na semana que vem, em Gênesis 20.